Sunset rolling, summer stolen. Olá, leitores! No vídeo de hoje eu vim fazer um diário de leitura pra vocês do livro The Keys of Deception. Bem, eu vim falar aqui pra vocês sobre o que eu achei dos 50% do livro, ou seja, das 224 páginas que eu li até agora. Vou falar tudinho pra vocês, o que eu achei, como é a história, e enfim. E se você não quer saber nenhum spoiler desse livro, não assista esse vídeo, porque eu vou falar alguns spoilers e muitas pessoas não gostam de saber alguns spoilers igual eu. Então não assista. Espero eu lançar a resenha desse vídeo que não vai ter spoilers, pra você saber um pouco mais sobre o livro. Bem, a história, ela é sobre a princesa Lia. Na verdade o nome dela é Arabella, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, é um nome muito comprido. Enfim, mas ela gosta de ser chamada de Lia. Então a princesa Lia, ela é a primeira filha da casa real. E como filha da primeira casa real, ela tem que seguir várias tradições, assim, sabe? É uma coisa assim, meio até medieval. E aí, como ela tem que seguir essas várias tradições, ela acaba se irritando um pouco, sabe, com essa coisa de coisa real, de família real, enfim, ela não gosta de ser princesa e de todas as tarefas que ela tem que seguir, tem que fazer, e também das tradições, enfim. Ela não gosta nada dessa vida, e aí, com 17 anos, ela é obrigada a casar com um príncipe de outro reino, porque esse casamento é uma aliança entre esses dois reinos, e esses dois reinos juntos vão ser muito fortes e vão afastar os bárbaros perto deles. Então esse casamento é muito importante para os reinos, né, para formar essa aliança. Porém, a princesa Lia, ela não quer casar com esse príncipe, porque ela nem conhece ele, ela nunca viu ele, sabe? Então ela fica tipo, como é que eu vou casar com um homem que eu nunca vi, nunca conheci, sabe? Tipo, eu tenho que gostar do homem, eu tenho que me apaixonar por ele pra casar com ele. Então ela não quer casar com ele, e aí ela decide fugir junto com a sua amiga e meio que súdita, enfim. Uma amiga, uma mulher que acompanha ela em todos os momentos, que é a Pauline. E elas decidem fugir no dia do casamento, e elas conseguem fugir, vão pra floresta em rumo a uma cidade próxima. E é bem engraçado porque daí depois, logo que elas fogem, né, aparece uma narrativa do príncipe. E ele fica tipo, como que eu nunca pensei nisso antes? Porque ele também não gosta muito dessa vida real e também não queria casar com ela. Mas ele fica tipo, como é que ela pensou nisso antes, sabe? Tipo, como ela teve a coragem de fugir e eu não, enfim. E aí ele decide ir atrás dela por curiosidade, ele fala, mas você entende que ele é mais do que curiosidade, mas enfim. E também, logo depois da narrativa do príncipe, aparece a narrativa do assassino. E o assassino, ele é um bárbaro, né, num grupo de bárbaros, enfim, que eles decidem ir atrás da princesa, matar ela, porque daí esses dois reinos não fariam aliança e eles poderiam dominar um dos reinos. E aí eles mandam um assassino atrás dela. E é bem interessante porque os dois, né, tanto o príncipe quanto o assassino, eles acham que vai ser muito fácil ir atrás dela e achar ela. Muito pelo contrário, a princesa Lia, ela é muito esperta em fugir e ela deixa várias pistas enganosas, direcionando todas as pessoas que estão procurando por ela na direção contrária do que ela está indo. Mas enfim, elas vão até uma cidade próxima e aí lá elas pedem ajuda a uma tia da Pauline. E aí, como elas pedem ajuda, né, pra essa tia que tem uma estalagem, né, pra elas terem uma moradia, então a princesa Lia, ela resolve contar, né, o porquê que ela tá lá, porquê que ela fugiu, enfim. E aí ela conta toda a verdade pra essa tia da Pauline. E aí é bem interessante, né, porque essa tia da Pauline é muito engraçada. E como ela tem uma estalagem também, uma coisa que é meio um bar, assim, sabe, na estalagem também. Então elas têm que trabalhar lá, né, tipo varrer quarto, limpar quarto, também servir nesse bar, enfim. É bem interessante você ver a Lia, que é uma princesa, fazendo tarefas que uma princesa não faria. Então é bem interessante isso, você ver um outro lado dela. E aí um dia, em que ela está servindo nesse bar, aparecem dois homens. E ela fica bem intrigada com eles, achando que tem alguma coisa de errada com eles. E um deles se apresenta como Raf e o outro como Caden. E aí, para nossa surpresa, um é o assassino e o outro é o príncipe. Mas não, o livro não mostra quem é quem, ele não fala, tipo, o Raf é o assassino e o Caden é o príncipe. Tipo, ele só mostra os dois e aí você tem que descobrir quem é quem. E o bem interessante desse livro é que, tipo, cada hora ele faz você pensar uma coisa. Uma hora ele faz você pensar que o Caden é o assassino e o Raf é o príncipe. E daí no outro momento ele troca tudo de novo e faz você pensar ao contrário. Então é uma confusão, mas uma confusão que me deixou muito intrigada pra saber quem é quem. Eu quero muito saber quem é quem. E sinceramente eu acho que o Raf é o assassino por causa do jeito dele, enfim. Mas eu estou vendo que eu vou me surpreender com o final, que vai aparecer que o Raf é o príncipe.
e a Lia vai ficar com ele. Mas enfim. E até a parte que eu parei, né, foi a parte que o Raf e a Lia se beijam. E eu fiquei tipo, ai, que amor, porque eu gostei muito do Raf. Eu gostei muito do personagem, do jeito dele e tal. E eu vi mesmo que os dois iam ficar juntos. Então eu quero muito saber quem é o Raf, se ele é assassino ou se ele é o príncipe. E também o que vai acontecer com os dois. E o que eu mais gostei nesse livro até agora, assim, sabe? Tipo, foi uma coisa que me surpreendeu muito mesmo, assim, foi a coisa que eu mais gostei mesmo desse livro. É toda a cultura, todo o mundo, sabe, que esse livro traz novo. É muito interessante isso, você vê a cultura de todo aquele mundo, vê as tradições, sabe, são coisas totalmente novas que eu gosto muito disso num livro, sabe, quando ele mostra pra você um mundo totalmente novo, inédito. É bem interessante isso nesse livro, ele mostra coisas bem diferentes e bem novas e que são muito gostosas de você ir aprendendo mais e mais e mais. E também uma coisa que eu fiquei muito indignada enquanto eu estava lendo logo no início é essa capa. Aí vocês vão se perguntar por quê. Bem, quem já leu já vai me entender, mas quem não leu vai me entender agora. Primeiro, que a Lia, né, que eu acho que seja ela, a Lia, ela não tem cabelo loiro. E é uma coisa que você vê aqui claramente que a modelo é loira. E não, ela tem cabelo castanho. Então você fica tipo, como assim eles colocaram uma modelo loira? E também eu achei muito estranho isso, sabe? Eu ficava, tipo, quando eu tava lendo, mostrava que a princesa Liana tinha cabelo castanho, eu ficava olhando a capa e ficava, tipo, espera aí, ela tem cabelo loiro aqui. Então foi uma coisa que me deixou muito indignada, porque eu gosto muito que a capa do livro retrate um pouco da história, sabe? Seja como se fosse uma degustação da história, como se você olhasse pra capa e já imaginasse o que seria a história, entende? Como se fosse um pedacinho da história. Então eu fiquei muito indignada com essa capa. E, tipo, muito estranho é que o segundo volume e o terceiro volume são em tons de azul a capa. E essa é em tons de laranja, enfim, esse tom meio estranho aqui. Aí você fica, tipo, por que eles fizeram o primeiro livro nesse tom e o segundo e o terceiro livros em outros tons, sabe? Ficou uma coisa muito diferente. Mas enfim, eu gosto muito das capas dos livros, né? As trilogias acho que são muito lindas. E eu quero muito terminar esse livro, quero muito saber o que vai acontecer. E também eu quero saber se a família da Lia vai encontrar ela. Enfim, eu quero muito saber o que vai acontecer. E eu já estou prevendo algumas coisas. E eu quero muito saber o que vai acontecer. Mas enfim, eu gostei muito dessas 224 páginas até agora. Eu achei que foram bem interessantes, apesar da narrativa ela ser um pouco cansativa, sabe? Ser muito demorada, muito detalhada, sabe? Aquela coisa bem lenta. Mas eu achei muito gostosa, porque eu fiquei muito intrigada ali na história, sabe? Muito envolvida. Então pra mim foi bem interessante o livro e eu consegui ler, assim, bem rápido. Não foi uma coisa que me deixou desanimada na leitura, pelo contrário. E principalmente igual eu falei pra vocês, né, que o livro não fala quem é o assassino e nem quem é o príncipe. E aquilo me deixou muito intrigada. E eu, tipo, ficava lendo e não conseguia parar de ler, porque eu queria muito saber se o livro ia revelar isso ou não. Mas eu acho que isso só vai ser revelado no final do livro. Mas enfim, eu gostei muito dessas páginas, gostei muito da história, foi um livro que me surpreendeu muito. Tipo, eu achei que ia ser uma história completamente diferente. E o que eu li até agora, sabe, foi totalmente inédito e surpreendente pra mim, eu gostei muito. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse diário de leitura. E eu vou fazer outros diários de leitura pra vocês, mas eles serão postados no meio da semana, como esse. Porque eu quero que seja uma coisa, assim, bem surpresa para vocês. Então, vai ser bem surpresa mesmo. Então, acompanhem o canal para vocês assistirem os meus diários de leituras. E já estou preparando diversos diários de leituras para vocês. E também um diário de escrita, que também vai ser postado durante a semana, provavelmente na próxima semana. Mas eu não tenho certeza. Então, acompanhem o canal para vocês ficarem por dentro de todos esses diários. Enfim, esse foi o diário de leitura do livro The Kiss of Deception. E eu vou fazer outro que é 100% da leitura, com spoilers, e uma resenha sem spoilers para quem gosta de ver spoilers e quem não gosta. Então eu vou falar bastante sobre o que eu achei do livro e sobre o final do livro também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.